Tu és santo, Senhor. Nós estamos aqui para render louvores a Ti, em espírito e em verdade, toda a nossa adoração, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence ao Senhor, Pai. E nessa noite, Senhor Deus, nós deixamos tudo para trás, levantamos as nossas mãos e Te adoramos, porque o Senhor é santo, 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 santo. 24 horas, há anjos adorando o Senhor, e nós estamos aqui, Pai, em Hortolândia, também Te adorando, unindo aos anjos, clamando: santo, santo, santo. Tu és santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, sê conosco nessa noite, venha falar aos nossos corações, venha trazer uma mensagem diretamente do Teu trono, Pai, para que assim, Senhor Deus, vidas sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, relacionamentos sejam restaurados, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, céus abertos sobre Hortolândia, céus abertos sobre Vida Nova Hortolândia, céus abertos sobre cada família aqui representada, Deus. E eu declaro, Pai, que daqui sairão as famílias mais ungidas, mais santas, mais edificadas na Tua palavra, para a honra, para a glória do Teu nome, Pai. Senhor Deus, eu estou aqui, Pai, como ferramenta nas Tuas mãos, e eu declaro, Pai, que sem Ti eu nada sou. Por isso, Pai, em nome de Jesus, segundo o Teu Espírito, Senhor Deus, me use nessa noite com poder, com autoridade, para a honra e para a glória do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, seque este lugar com os Teus anjos, proteja os bens, proteja, Senhor Deus, as nossas casas, as nossas famílias, as famílias que não puderam vir, mas estão aqui representadas. Espírito Santo de Deus, venha, Pai, com poder, venha com unção, venha trazer libertação, venha trazer, Senhor Deus, coração aberto, cheio de amor, Pai. É isso que nós precisamos, Deus. E é em Teu nome que nós oramos, agradecidos, e nós Te aplaudimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso mais forte. Se tem crente aqui, diga aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Arru. Arru. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Hoje, nessa rede de casais, tá difícil, pessoal, entender que a última quinta do mês é rede de casais, não é mais rede de famílias, é rede de casais. Então pega seu marido, pega a sua esposa, por mais que ela tenha algo especial para resolver dentro de casa, traga ela, né? Por favor, estou vendo uns casais alternativos aqui, achando estranho, estou brincando, mas vocês estão representados, né? A unção, a sabedoria, por mais que você às vezes não está com o seu cônjuge aí, eu tenho certeza que você está representando a sua casa, a sua família, e essa palavra é para você. Ah, mas eu nem sou casado. Para você futuramente. Ah, mas eu sou viúvo. Ok, né? Relacionamentos com os filhos, você que tem filhos. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre a arte de pedir perdão e ser perdoado. Tem algum artista aqui? Deixa eu tirar meu blazer que está me atrapalhando aqui. Tem algum artista aqui, fora os músicos, né? São artistas, né? Artistas no bom sentido, é uma arte tocar um instrumento. E por que eu falo que é uma arte também, você pedir perdão e ser perdoado? Porque envolve técnica, envolve treinamento, envolve coragem, envolve investimento, e todo artista, ele precisa um pouco de tudo isso, né? De ter coragem, de ter treinamento, de ter investimento. Então, também é uma arte. Pedir perdão é uma arte, logicamente muito mais ligado à técnica, é algo que vem com as emoções, né? Um treinamento emocional, porque a gente tem que se livrar, ou tem que absorver
às vezes, dores de alma para pedir perdão e perdoar. Então, olha para o artista que está do seu lado e fala: vamos aprimorar nossa arte, amém? Pega aqui, Ivy, para mim. Obrigado, meu amor. Rei de casais tem que fazer assim, né? Fazer o quê? Tô brincando. Mas casamento, ele não é uma união de duas pessoas perfeitas. Olha para, se você está com o seu cônjuge, só se você estiver com o seu cônjuge, né? Do seu lado, olha para ele e vê se ele é perfeito. O Rafa acha que ele é, né? O ego dele é maior do que... Vou comparar aqui, né? Ah, sim. Mas casamento é a junção, é a sociedade de duas pessoas que não são perfeitas, são pecadoras, são imperfeitas, que falham, que erram, que precisam, por vezes, pedir perdão e muitas vezes perdoar, né? Nós vivenciamos ao longo dos muitos anos de casado, vamos fazer 15 anos de casado, muitos momentos, ela, lógico que eu que libero mais perdão para ela do que ela para mim, né? Porque eu estou com o microfone, então eu posso falar, mas que a gente precisa, obviamente, liberar muito perdão. Não existe casamento sadio quando não existe perdão. Não existe um casamento feliz quando não existe o perdão. Então, perdão faz parte de qualquer relacionamento, ainda mais um casamento. Existe uma frase, ela é de autor desconhecido, alguns atribuem a Martinho Lutero, que diz assim: o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso, né? Precisa de coragem. O primeiro a perdoar é o mais forte, precisa de força para perdoar. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Então, é profunda essa frase. Você precisa ser corajoso, o perdão envolve coragem. Você precisa ser forte, o perdão envolve força, né? E o perdão, quando ele é verdadeiramente atribuído, realizado, existe a alegria, não mais mágoa, não mais culpa, não mais rancor, e a culpabilidade sai desse relacionamento e entra alegria, entra harmonia. Então, hoje a gente vai meditar sobre as exigências que tem você perdoar e pedir perdão. Precisa de humildade, precisa de arrependimento, precisa de empatia e precisa de sinceridade, certo? Eu vou falar, antes da gente entrar no tema bíblico, lógico, apesar de ser sempre nesse estilo de aula, a rede de casais, eu vou entrar na Bíblia sobre o maior exemplo para mim, né? O maior exemplo de perdão que existiu na palavra. Lógico que houveram outros, né? Lógico, não estou falando de Jesus Cristo, esse é o maior perdão de todos, mas uma narrativa muito forte, que é José, né? Quem conhece José? Fala eu. Você conhece a história de José. Mas antes, eu quero ver se o pessoal ali está treinado, que eu preciso fazer uma enquete com vocês. Pega seu celular, tem o Wi-Fi aberto? Como é que chama o Wi-Fi, Luquinha? Vida Nova, que se você não tem internet aí no seu celular, pode se conectar a esse Wi-Fi, Vida Nova, ou se você estiver vivo, que não pega aqui, a viva aqui é morta. Claro, pega, mas vivo é bem ruim. Tinha, eu não sei, existe tinha ainda. Existe oi? Oi não, né? Mas entra aí na internet, o pessoal vai transmitir aqui. Vocês conseguem? A primeira pergunta da enquete, senão o Luquinha, você vai ter que correr lá, Luquinha. Você vai casar mesmo? Precisa correr? Eu preciso que você feche o ProPresenter, arraste a janela do Chrome, que eu deixei logado aí, e eu vou fazer uma enquete com vocês. Já vai pensando aí. Quando você ouve a palavra perdão, então vai conectando, olha lá, ó.
Abra aí a enquete. Eu preciso que transmita aqui, porque o resultado vai vir ao vivo, tá? Então eu preciso que arraste. Não tem como. Eu preciso que arraste o Chrome para cá. Não dá para colocar só o QR Code. Quando você ouve a palavra perdão. Isso, exato. Dá um presente, lá em cima, Luquinha, ó, dá um presente lá, ó. O botão azul no canto direito, olha o mouse. Sinta o mouse, sinta. Mouse obedeça. Aí, pronto. Não, clica só nesse botão, exato, clica. Pronto. Aqui no canto inferior, vai ter um botão, ó. E você vai clicar, espera aí, não clica ainda não, um pouquinho para cá, um pouquinho para a direita. Aê, é isso aí, não clica ainda não. Isso aí. Então entra ali, olha lá, quantas pessoas estão logadas, 42 pessoas, 43, dá um ok. Ó, dá um coração, tô brincando, não tem coração não, só tem aqui. Dá um like aí, eu quero 60, pronto, 60 tá bom. Vamos lá, passa para o próximo aí, vai ter uma enquete para você responder, e você tem 3 palavras que você pode colocar. Quando vem na sua mente a palavra perdão, o que você pensa? 3 palavras, pode colocar, é anônimo, não vai escrever, besteira aí, hein? Aí eu vou descobrir. 3 palavras, quando você pensa em perdão, quando você ouve a palavra perdão, o que vem na sua mente? Arrependimento, amor, simpatia, humildade, Jesus, recomeço, paz, amor, misericórdia, coragem. Amor é o que mais aparece, depois humildade, ó. Jesus, reconciliação, misericórdia. Legal, teve 40 pessoas, 45, amor, legal. Já deu para sentir aí o que a maioria pensa. Então tem a ver com humildade, tem a ver com amor, tem a ver com arrependimento, paz, reconciliação, começo. Pode deixar por enquanto aí, né? Tá mexendo ainda, tem gente respondendo. Mas eu quero, antes de passar para o próximo tópico, ler um texto que está lá em Gênesis 45. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 45. Você que já respondeu. Isso aí. Tem alguém que escreveu teste. Alguém estava testando aí. Tem pessoas que falaram que é difícil mesmo, né? Jesus, restauração, compaixão, sinceridade, muito bom. Sabedoria, superação, leveza, sacrifício. Abra aí em Gênesis 45, versículo 1 a 15, diz assim, eu vou ler a história de José, a parte a qual ele libera perdão. Só para contextualizar essa parte para você, até chegar nesse texto aí de José. Você lembra que José, mais ou menos aos 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, né? Na verdade os irmãos queriam até matá-lo, olha só, queriam matá-lo, mas ele foi vendido como escravo. Ele foi levado para o Egito. No Egito ele foi vendido novamente, né, para um oficial do governo, e lá ele serviu o senhor dele por por bom tempo com fidelidade, né, sempre com fidelidade, até que Potifar, né, ficou sabendo que houve uma tentativa de assédio com a Potifona, com a mulher de Potifar. E na verdade não houve, né? A história bíblica é a visão verdadeira do ponto de vista real, né? Mas Potifar caiu na lábia da sua esposa, a qual próprio José ele correu desse assédio. Quem estava sendo assediado era José. E injustamente ele foi preso, né? E ficou muitos anos preso. Ali ele serviu o carcereiro. Ali ele também interpretou sonhos de 2 prisioneiros, né? Que aliás um foi até promovido e ele novamente foi ignorado, né? Por esses companheiros de cela.
E ele ficou preso por muitos e muitos anos. Ele ficou 13 anos preso. Olha aí que número ruim. 13 anos. 13 anos preso. E essa mágoa que gerou no coração dele, imagina o tamanho disso, né? Dele ter sido injustiçado, dele ter sido maltratado, separado do seu pai, dos seus irmãos, de ter sido ameaçado de morte, né? Até que ele foi colocado como a segunda pessoa mais poderosa ali do Egito, né? E ali ele voltou novamente a estar em uma posição de honra, mas o coração dele ainda estava com razão, né? Quem aqui não ficaria magoado com a sua família? E houve um encontro, ele com os irmãos, e aí eu vou ler esse texto com vocês, lá em Gênesis 45, versículo 1, que para mim, é um dos maiores exemplos de perdão, que a gente pode encontrar na palavra. Diz assim, a partir do verso 1, Gênesis 45. Então José não podia conter-se diante de todos que estavam com ele, e clamou: façam sair da minha presença. E ninguém ficou ali quando quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó também ouviu. José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos não conseguiram responder, pois estavam aterrorizados diante dele. Disse José aos seus irmãos: aproximem-se de mim, por favor. Quando eles se aproximaram, ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, pois, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos aproximou 5 anos, não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou diante de vocês para preservar-lhes um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Aí a história continua, da liberação, do perdão de José aos seus irmãos, né? E o primeiro ponto, e é um ponto que vocês colocaram aí, pode deixar por enquanto, né? O que está aí, mas o primeiro ponto tem a ver com humildade. Colocaram humildade? Talvez a maior que esteja aí, né? Humildade. Quando você fala de perdão, você lembra de humildade. E realmente o sentimento de humildade é onde tudo começa. Não existe o primeiro passo de pedir perdão sem a pessoa ter a humildade, reconhecer que errou, certo? A pessoa precisa reconhecer que errou. Então, lá em Gênesis 45:1, José, ele se colocou humilde diante dos irmãos dele, ele se humilhou, ele chorou. Ele era a segunda pessoa mais poderosa do Egito, ele podia matar os irmãos, ele podia prender os irmãos, ele podia dar o troco, né? Vingar tudo que ele sofreu durante 13 anos, e 13 anos é tempo, hein? Tem 13 aí que não ficou 13 anos na cadeia, né? Mas 13 anos é tempo, e 13 anos ele poderia se vingar, ter a oportunidade de se vingar de tudo que ele passou, e ele não se vingou. Ele se humilhou, ele chorou, e foi um choro de humilhação, porque até aquele momento, quando você lê a história de Gênesis, você fala, ele vai se vingar, não é porque você já conhece, mas se você lê sem conhecer a história como um todo de José, você via que ele estava num caminho de vingança, né? Ele queria prender um irmão, ele queria se vingar, ele queria realmente extravasar aquela dor que ele estava sentindo, mas diante daquele toque de humildade que havia sobre José, ele chorou, e chorou tão alto que a casa de Faraó
pôde escutar. E quando fala de uma casa de um faraó, imagina que não é uma casa de 3 cômodos, né? Imagina que ele estava em um palácio, não sei, o nível de uma casa que estava ali o faraó, mas era uma casa com paredes grossas, né? Era uma casa com portas largas, portas grandes. E o nível do choro dele foi tão alto, que pôde-se ouvir em vários cômodos do faraó, em vários cômodos daquela casa do faraó. E ele escolheu o caminho da humildade. Fala comigo, o caminho da humildade. Lá em 1 João, primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E lá em Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Fala, misericórdia. Todo mundo que pede perdão, que quer ser perdoado, ele quer encontrar o quê? Misericórdia. E você precisa confessar. Não existe uma confissão sem humildade. Se você for um marido arrogante, se você for uma esposa arrogante, se você for um marido orgulhoso, uma esposa orgulhosa, você vai reter a misericórdia, e você não vai viver a essência do perdão no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. Você precisa treinar essa humildade. Lembra da arte? Você precisa treinar a humildade. Você pode, na hora de pedir perdão, tem jeitos de pedir perdão, né? Olha, eu errei, me perdoa por te magoar. Não, não é te perdoa para te magoar, perdoa porque eu errei, né? Olha, perdão, mas eu fiz isso porque você deixou a toalha molhada em cima da cama. Será que tem gente que briga por isso ainda? Fala Deus, eita, tem. E às vezes as pessoas querem pedir perdão, mas pedem perdão orgulhosas, e não funciona. Se você não se colocar na posição de eu estava errado, me perdoa, o perdão não vai funcionar, não vai atrair misericórdia, porque você precisa confessar o erro. O erro, ele precisa ser confessado. Lembra do perdão de Deus? Lembra do nosso perdão diante de Deus? O pecado, ele precisa ser confessado. Você pedir perdão para sua esposa, para o seu marido, o seu erro, ele precisa ser confessado, para que haja misericórdia, certo? Segundo ponto, antes da gente entrar nesse segundo ponto, eu quero colocar mais uma enquete para vocês. Então, volte lá, para a mesma página que você abriu e respondeu, se tiver aberto, clica aqui de novo. Quem fechou, tem de novo o QR Code, 7, 8, 9, vai, 60, tem que ter 60, eu libero. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou colocar, vamos, 60, vai, vou liberar com 40, vai, próximo. Você que já logou. Qual dessas atitudes mais atrapalha o pedido de perdão no relacionamento? O orgulho, medo de rejeição, falta de arrependimento, dificuldade de expressar sentimento ou alguma outra opção? Eu falei aqui, lógico, de orgulho, não precisa ser tendencioso a responder orgulho não. Para você, qual que é a sua maior dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento? É o orgulho de um dos dois? É o medo da rejeição? É a falta de arrependimento? É óbvio que existem alguns erros, que esse daqui é muito forte, né? Em caso de traição, obviamente que o medo de rejeição é muito forte. Mas às vezes é a falta de arrependimento, as pessoas não reconhecem que estão erradas. E aí não adianta nem a questão de orgulho, é não haver arrependimento mesmo, e caem sempre nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Ou é dificuldade de expressar sentimento? Você é uma pessoa fechada,
né? Ah, eu tenho vergonha de pedir perdão. Qual que é? Vamos lá. Tem mais gente aí votando, ó. Mas disparadamente tá orgulho. Então, faz sentido, né? O que eu falei. Faz sentido o que vocês responderam. De que nós precisamos vencer o orgulho. Obviamente que essas outras opções, elas também precisam ser vencidas. E a gente vai ver aqui em próximos passos. Amém. Pode fechar, pode voltar aos slides lá. Não tem mais enquete não, por enquanto. Não tem mais não. Segundo ponto, precisa haver sinceridade e responsabilidade. Lá em Gênesis 45, versículo 4, diz assim: eu sou José, irmão que vocês venderam. Ele trouxe à tona a dor que ele tinha, né? Ele foi verdadeiro. Eu tenho dor, eu tenho mágoa, porque vocês me venderam. O irmão que vocês abandonaram, o irmão que vocês venderam. O perdão, ele foi acompanhado com uma dor, né? Quem perdoa está liberando uma dor, está liberando uma dívida. E a dívida que ele tinha com os irmãos era o fato dele ter sido vendido. Ele tinha essa dívida, ele culpava os irmãos, e ele precisou se liberar dessa culpa. Então, você precisa ter sinceridade, quando você pede perdão e quando você perdoa. No caso, José, ele estava perdoando, né? E ele foi sincero naquilo que feria. Então, você precisa também ser sincero dentro do seu relacionamento. Com o seu cônjuge, abra aquilo que está doendo, né? Às vezes seu cônjuge não tem aquele sentimento de arrependimento, porque ele nem sabe que ele errou. Ele é grosso por natureza, misericórdia, né? Meu Deus do céu, será que tem grosso por natureza? Vamos domar esses cavalos, né? Mas nós precisamos entender que precisa ser expostas as feridas. Há ferida entre você e seu cônjuge? Exponha, converse, se relacione, fala: olha, eu estou me sentindo ferida, eu estou me sentindo magoada, eu estou me sentindo usurpada, eu estou me sentindo usada, eu estou me sentindo... Você precisa falar, você precisa expor a sua ferida para que o outro lado reconheça. O primeiro sentimento dos irmãos dele foi o quê? Quem lembra? Quando ele falou: eu sou o José do evento, o que os irmãos ficaram? Medo, né? Os irmãos ficaram com medo. Opa, a pessoa mais poderosa está expondo que a gente maltratou, né? A pessoa que tem o poder de vida e de morte, porque ele tinha, né? O poder de, não era César, mas ele tinha, mata, né? Ia ter uns 40 soldados lá com foice para tirar a cabeça de cada irmão, se ele quisesse. Se ele quisesse derramar sangue, ele derramaria. Se ele quisesse prender os irmãos, ele prenderia. Ele tinha toda a autoridade. O faraó tinha delegado a ele: dou toda a autoridade para você. E os irmãos ficaram com medo diante do que foi exposto. Lá em 1 João, que eu li com vocês, fala que se a gente confessar, nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar. E aqueles irmãos, eles não tinham nem palavra, eles nem pediam perdão, eles pediram perdão, nos perdoe. Não fala isso, né? Que eles pediram perdão, mas havia uma necessidade naquele que foi magoado em perdoar. E aí eu estou falando para você, cônjuge, para você, marido, para você, esposa: se você está magoado, se você está magoada, existe uma necessidade em você, que foi ferido, em liberar perdão. Ah, mas ele não me pediu perdão. Mas você precisa liberar, porque é algo que está fazendo mal para quem? Para você. Você precisa expor para o seu cônjuge aonde está doendo, para que haja perdão. Eu estou falando para crente aqui, certo? Né? Você veio para a igreja, você acredita em Deus, então você é crente. E existe um mandamento de perdão. Perdoar é muito mais do que uma opção para nós que somos crentes. Nós precisamos exercer um chamado, um mandamento de Deus, de liberar perdão, né?
aquela oração do Pai Nosso, quem sabe? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem eu tenha ofendido, né? Perdoe os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu perdoo também aqueles que me ofenderam. É mandamento, é oração, é a oração base que Jesus Cristo nos ensinou. Nós precisamos sim do perdão de Deus, mas não existe perdão de Deus quando não existe o seu perdão para o seu irmão. É o seu irmão, seu cônjuge é o seu irmão em Cristo, né? Também é o seu irmão em Cristo, e você precisa perdoar. Amém? Muitas vezes nós pedimos desculpas, mas a gente quer manter a nossa imagem de o Todo-Poderoso, e não pode ser assim. Misericórdia, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos ser sinceros, ter responsabilidade e confessar com verdade. E o terceiro ponto, empatia e liberação. Nós precisamos escolher perdoar. É lógico que é um mandamento, mas nenhum mandamento de Deus ele é realizado na sua vida se você não escolher ser fiel ao Senhor, fiel ao mandamento. Você tem a liberdade, certo? De perdoar ou não perdoar, mas é um mandamento. Você tem a liberdade de ser fiel à palavra ou ser infiel à palavra. Deus te dá esse livre-arbítrio, essa livre escolha, mas você precisa, como crente, como filho de Deus, verdadeiramente perdoar. Agora pois, lá em Gênesis 45:5 diz: agora pois não se aflijam, não se preocupem. Quando ele percebeu, José percebeu que os irmãos dele estavam aflitos, com medo, ele falou: por favor, agora pois não se aflijam, nem se culpem, nem se recriminem, né? Porque foi propósito de Deus. Ele entendeu, mas ele precisou de maturidade para isso. Ele precisou conhecer o projeto de Deus. José precisou pisar no projeto de Deus, vivenciar o projeto de Deus, mas ao longo de 13 doloridos anos, ele não entendia esse projeto. Só existia uma promessa, um sonho, né? Um sonho de José, mas ele não estava pisando nesse sonho ainda, não estava concretizado esse sonho. Mas aquele sonho, naquele momento que ele viu os irmãos se curvando a ele, né? Lembra dos feixes? Se curvando a José. Quando ele viu os irmãos se curvando a ele como a segunda maior autoridade do Egito, ele entendeu, foi projeto de Deus. E ele, obviamente, teve a empatia, se colocou no lugar dos irmãos, né? Se colocou no lugar daquele que também se ofendeu, e ele liberou o perdão. Ele entendeu que verdadeiramente os irmãos, eles estavam arrependidos, e de fato, eles estavam. Verdadeiramente eles estavam querendo perdão, né? Pedindo perdão para José, porque aquilo também os matava por dentro, aquilo também os feria por dentro. Existia o sentimento de morte sobre o pai de José também. E nisso, ele realmente, com empatia, ele liberou perdão, ele escolheu perdoar. Lá em Colossenses 3, capítulo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Tem alguém aqui que o Senhor já te perdoou? Tem alguém aqui que já recebeu perdão do Senhor? Todos nós. Então a gente precisa perdoar, ainda mais aqueles que são de casa, né? Ainda mais o seu cônjuge, a sua cônjuge. Amém? Existe uma frase, eu pulei algumas frases que eu ia falar aqui, até para ser mais rápido, mas de um escritor, ele não é teólogo não, ele usa, o nome dele é Samuel, mas ele usa o codinome de Mark Twain. Ele diz assim: o perdão é a fragrância que a violeta deixa no calcanhar de quem a esmagou, né? Ou seja, você pisa, né, numa violeta, né, e ela deixa um aroma, mas o perdão é esse aroma, daquele que por vezes te magoou, te feriu, né? Você está derramando um perfume, um bálsamo,
um poder de cura, um perfume, mesmo sendo aquele que te maltratou, mesmo sendo aquele que te feriu, né? Então nós temos que ser, por vezes, como violeta, que deixa uma fragrância nos pés daquele que nos feriu, daquele que em algum momento nos pisou. E tá certo, né? É uma frase bem colocada desse escritor aqui. É algo que você dá sem merecimento, né? O perdão é algo que você entrega mesmo quando a pessoa ainda não merece, que foi o meu caso e o seu caso diante do Senhor, e vai ser muitas vezes o seu caso para o seu cônjuge. Ah, meu cônjuge não merece, é difícil isso, às vezes não, mas a gente precisa perdoar, amém? E o último ponto, a equipe já pode subir, ponto 4, equipe de louvor. A gente precisa ter mudança na nossa postura. Então, primeiro, precisa haver a humildade. Segundo, a gente precisa haver sinceridade e responsabilidade. Terceiro, precisa ter empatia e liberação. E o quarto e último ponto, precisa haver mudança de postura, arrependimento verdadeiro. É difícil você ter que perdoar os mesmos erros todos os dias e todas as horas, né? Quando a pessoa comete os mesmos erros, do mesmo jeito, todos os dias, todas as horas, por vezes, a gente desconfia que se houve realmente um arrependimento, ou se simplesmente caiu na rotina. Eu vou fazer isso mesmo, eu vou maltratar mesmo, e vou pedir perdão, e está tudo certo. Ei, nós somos crentes, mas precisamos exercer sim o crédito de amor, de perdão, mas ninguém aqui é bobo, né? O nosso Deus, Ele também não perdoa quando não existe arrependimento. É aquele pecado cativo, nós não somos mais escravos do pecado, amém? Nós somos de Jesus Cristo, não somos mais escravos do pecado. Mas quando alguém demonstra que é escravo do pecado e peca todos os dias, todas as horas, todos os momentos, de uma maneira na sua rotina, o mesmo pecado, existe essa questão de que não houve arrependimento. E sem arrependimento não há perdão. Deus não perdoa quando não há arrependimento. O pecado ele tem que ser confessado e abandonado, porque não existe mais a escravidão desse pecado. Assim também no nosso casamento, na nossa família. Então precisa haver mudança de postura. Só assim demonstra um arrependimento verdadeiro. Lá em Provérbios 28:13 diz assim: quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então confessar faz parte, amém? Mas precisa abandonar. Segundo aos Coríntios 7:10 diz assim, segundo aos Coríntios, né? 7:10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo produz morte, né? Então, é lícito sentir tristeza, mas a tristeza daqueles que são crentes produz vida, mas a tristeza daqueles que estão distante de Deus produz morte. José, ele estava muito triste, né? E tanto que ele chorou. Você chora de alegria às vezes, mas esse choro de José era de alegria ou era de tristeza? Era um choro de tristeza, né? Era um choro de dor, porque perdoar por vezes dói, né? Pedir perdão também dói, mas perdoar dói mais do que pedir perdão. E ele precisou enfrentar essa dor, ele precisou enfrentar essa tristeza, mas a tristeza daqueles que estão em Cristo produz vida, mas a tristeza daqueles que não estão em Cristo produz morte. João 8:11 diz assim: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado, né? Te perdoo, vá, Jesus falando, vá, mas abandone os seus pecados, amém? Nós precisamos ter muito crédito de amor e de perdão para o nosso cônjuge, no nosso relacionamento.
E eu gostaria que vocês se colocassem em pé agora e pedissem isso para Deus. A gente tem um tempo muito curto aqui nas quintas-feiras, mas pedisse isso para Deus. Deus, eu preciso aprender a arte dentro do meu casamento de perdoar e pedir perdão, ou pedir perdão e ser perdoado. Eu gostaria que antes da gente cantar um louvor, que você fechasse seus olhos. E eu sei que todos aqueles que são casados ou que estão envolvidos em um relacionamento sabem quantas vezes já foi ferido, quantas vezes já foi magoado, quantas vezes esperou o seu cônjuge pedir perdão e isso não aconteceu. Mas eu quero falar com você que precisa liberar perdão. Você sabe que lá em Levíticos 16, existia um ritual ensinado pelos judeus do Yom Kippur, o dia do perdão, tempo que eles praticavam jejum, o arrependimento, reconciliação com Deus, com o próximo. Era um dia especial para isso. E você precisa fazer desse dia, esse dia que está sendo ministrado sobre perdão, o seu dia de Yom Kippur no seu casamento. O seu dia de liberar perdão, de se reconciliar, de se aproximar novamente do seu cônjuge, da sua cônjuge. Esse ensinamento é levado tão a sério que lá em Levítico 25, demonstra inclusive um ano que eles chamavam de um ano especial, que era o ano do jubileu, que ocorria a cada 50 anos, era um tempo de restauração, um tempo de liberar os escravos, perdoar dívidas, restaurar propriedades. E a essência do Evangelho tem a ver com amor e amor ao próximo. O maior mandamento do Senhor para as nossas vidas é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E para você liberar perdão, você precisa restaurar esse amor, fazer dessa noite, fazer desse dia, fazer desse culto especial da Rede de Casais o seu dia de Yom Kippur, o seu dia do perdão, o seu dia de liberar perdão. E talvez doa muito isso em você. Talvez você sinta uma dor ao ponto de gritar, de chorar, de se expressar. Mas você não pode sair daqui dessa noite, sem liberar perdão. Eu gostaria que você, com os olhos fechados, enquanto vai ser cantado um louvor aqui, que você lembrasse daquilo que precisa ser perdoado, daquilo que precisa ser restaurado, de tudo que precisa ser reconciliado na sua vida, de toda a mágoa que você precisa liberar. Ah, mas faz tanto tempo. Pois é, José fazia 13 anos, mas aquele choro ainda estava aprisionado.
Você que está com seu cônjuge aí, abrace ele. Você que está em compromisso, pode abraçar, agora pode. Estou liberado. Se tem algo que seu coração precisa ser aberto para pedir perdão, ou para mostrar uma dor, uma ferida que o outro causou em você, aqui é o melhor lugar. É o lugar de cura, é o lugar da manifestação do Espírito. Não deixa para depois não, talvez você perca coragem, talvez você não tenha mais força para liberar perdão. Aqui é o lugar, esse é o tempo de você pedir perdão e liberar perdão. Ah, mas foi tão pouco, a minha ferida é tão pequena, mas por que não sair curado? Às vezes uma ferpa já incomoda, às vezes uma unha encravada te impede de caminhar, e este é o lugar de você sair daqui 100% restaurado, com seu casamento 100% restaurado. Você que veio sem seu cônjuge, mas mesmo assim precisa liberar perdão, faça isso primeiramente ligando ao reino espiritual, e depois procure seu cônjuge na sua casa, chega a ele, ou peça perdão, ou libera perdão por algo que ele fez. Ah, mas meu cônjuge não vai pedir perdão, mas foi José que pediu, liberou perdão, sem antes os irmãos pedirem. José liberou perdão. Tenha essa coragem, tenha essa ousadia, para você sair daqui restaurado, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Repita essa oração. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu recebo no meu espírito mais uma vez o perdão do Senhor sobre mim, e eu me torno indesculpável para não exercer o perdão para com o meu irmão, especialmente para com o meu cônjuge, a pessoa da minha aliança. Me ajuda, Senhor, a também perdoar todas as pessoas do meu hall de relacionamento, sejam familiares, diretos, mais distantes, pessoas da igreja, minha liderança, meus filhos, meus amigos. Que não haja, diga mais alto, que não haja no meu coração nenhuma raiz de amargura me afastando do perdão do Senhor. Eu não mereço e careço da tua misericórdia, e eu creio que os meus irmãos, assim como eu, são imperfeitos, estão em obras e também necessitam do meu perdão. Assim, nessa noite, eu quero sair desse culto livre de qualquer peso, de qualquer fardo que eu arrastei até aqui. Eu tomo sobre mim hoje o fardo de Jesus, que é suave e leve, e eu não tenho mais argumentos nem pedras nas minhas mãos, independente da situação que eu tenha passado, quer essa pessoa tenha me pedido perdão ou ainda não, a minha decisão é de liberar. Se o Senhor permitir, essa situação vai acontecer, de você resolver com cada uma dessas pessoas. Mas eu creio que independente disso, os milagres e as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a sua vida a partir de hoje, apenas pela disposição do seu coração de liberar o perdão e de cumprir esse mandamento
de ser mais parecido com Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio, irmãos.